Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, yes! Tudo nosso! A administração pública nos aguarde, vamos destrinchá-la, muito bem. Aliás, né? Prova banca nos aguarde, vamos destrinchá-la, né? Vamos detoná-la. E a administração, nossa futura casa, nos aguarde. Chegaremos com muito carinho, com muita coisa para acrescentar. Legal. Aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Frase do dia, já foi? Não foi não, né? Frase do dia... Aqui, ó, frase do dia, é pra frente que se anda, é pra cima que se olha e é lutando que se conquista. Gostei. E aproveitar o gancho aqui, os meus contatos, para que os nobres colegas entrem em contato, mandem críticas, sugestões, mandem dúvidas, é isso aí, tá, gente? No que eu puder ajudá-los, no que estiver em meu alcance, eu estarei à disposição de vossas senhorias, ok? Muito bem. Gente, vamos comigo então, vamos lá. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao tema. Qual tema, gente? Atos administrativos, tá? Tema super importante, a penúltima aula. Mas, professor, 6 aulas para esse tema não é exagero, não, gente, não. É um tema longo, é um tema que é extenso, né? Vamos lá, então. Vem comigo aqui, ó. Na última aula estávamos aqui, né, gente? 5 formas de extinção dos atos. O CRECRAC, cassação, revogação, exaurimento, contraposição, derrubada, renúncia, anulação, caducidade. Gente, em relação a esse ponto 5, eu quero fazer uma observação, tá? Então coloque assim, ó, OBS. A observação é a seguinte, coleguinhas. A observação é a seguinte, ó. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. Gente, de acordo com o artigo 54 aqui da Lei 9784, venha comigo aqui, ó. Que lei que é essa, professor? É a lei do PAF, lei que rege o processo administrativo federal. Gente, de acordo com o artigo 54 desta lei, vamos colocar assim, ó. A administração pública, ela terá um prazo decadencial de 5 anos. Coloca aqui, gente, ó. A administração pública terá um prazo decadencial de 5 anos. 5 anos. Para quê, professor? Para anular atos administrativos ilegais que produzam efeitos o quê? Favoráveis aos administrados. Atos administrativos ilegais que produzam efeitos favoráveis aos administrados. Está em prol do princípio da segurança jurídica. Professor, espera um pouquinho, volta. Calma lá. Então quer dizer que a administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos, legal, para anular um ato administrativo ilegal, desde que ele produza efeitos favoráveis ao administrado, lógico, né, gente? E salvo, exceto má fé. Se o administrado aquele agiu com má fé, nesse contexto aí, não se aplica esse prazo aí de 5 anos. O que é um prazo decadencial? É um prazo que o titular de um direito, no caso aqui a própria administração pública, tem para exercê-lo. Se a administração pública não o exerce em até 5 anos, não poderá mais fazê-lo. Ela perderá o direito. Ela tem 5 anos para anular um ato ilegal, desde que não haja má fé e um ato ilegal que produza efeitos favoráveis ao administrado. Gente, tudo para evitar o quê? Que a administração pública, após 15 anos, ela anule um ato ilegal que é bom para você, por erro dela, tudo para que não se afronte a segurança jurídica. Exemplo é esse aqui, ó. Imaginemos que nós temos aqui um servidor público, tá, gente? Que ele recebe aqui o vencimento dele, vou colocar aqui, ó, qual que é o valor do vencimento daquele servidor? O vencimento é o CRU, né, o basicão, é retribuição pecuniária para quem exerce um cargo. Vencimento aqui, o montante dele, sei lá, vamos chutar, tá R$10 mil. Só que esse servidor público, ele foi nomeado, aliás, foi designado para exercer uma função de confiança. Então ele terá direito aqui, além do vencimento, gente, ó, uma gratificação, porque ele exerce uma função de confiança. E de acordo com a lei, gente, qual que é o valor a título de gratificação porque ele exerce uma função de confiança? Sei lá, gente, mais R$5 mil, tá? Só que a própria administração pública, por um erro dela, ela vem pagando uma gratificação maior, de R$5.500. R$5.500. Então espera um pouquinho. O vencimento dele, que é o CRU, o basicão, 10 mil. Só que o servidor foi designado para exercer uma função de confiança. E ele tem direito, de acordo com a lei, a mais R$5 mil a título de gratificação por função de confiança. E se você soma o vencimento mais a vantagem pessoal,
você chega à sua remuneração, tá? Que nesse caso aqui, de acordo com a lei, deveria ser o quê? 15 mil reais. Só que a própria administração pública, ela comeu bola. Ela calculou para mais e vem pagando uma gratificação de 5.500 reais. Então a soma aqui, ó, 10 mil mais 5.500, remuneração dele, 15.500 reais. Gente, é um ato ilegal, porque a lei prevê que o limite aqui são 5 mil reais, não 5.500. É um ato ilegal. Só que é um ato ilegal que é bom para o administrado. Então cuidado, hein? Então ele está recebendo aqui 10 mil, vencimento, e mais 5.500 a título de gratificação, que é um ato ilegal. Total, a remuneração, 15.500, ok? Gente, se ele não agiu com má fé do primeiro pagamento, a administração tem 5 anos para anular o ato. Se a administração pública não o fizer em até 5 anos, não poderá mais fazer. Vamos colocar aqui, ó. Então, do primeiro pagamento, a administração tem 5 anos, ó. Tem 5 anos, ó. Do primeiro pacto, a administração tem 5 anos para anular esse ato. Não anulou o FOFES, o ato é extinto, aliás, não anulou, o direito da administração pública ele é extinto pela decadência, né? O prazo decadencial, a administração pública não poderá fazê-lo mais, ok? Ela tem 5 anos para isso. Professor, então quer dizer o seguinte, se ele tivesse agido com má fé, então a administração pública não teria esse prazo? De acordo com a lei, esse prazo só se aplica no caso aí de ausência de má fé. De acordo com a lei, se houvesse má fé, daria para entender que a administração pública não teria prazo algum. Os tribunais não concordam com isso. Para os tribunais, o particular, nesse caso aqui um servidor, agindo com má fé ou não, a administração pública tem o quê? 5 anos. Tá bom. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha, pois não faça. E se a administração pública anota a ilegalidade no último dia aqui, ó, prestes a decair o direito, ela poderá ou deverá anulá-lo? Deverá. Gente, não há direito adquirido a manutenção de um ato ilegal. Ela anula, a rigor, quais são os efeitos da anulação? Efeitos ex tunc, né? Efeitos retroativos. Isso retroagiria até o primeiro pagamento e você, no caso aqui o servidor público, deveria devolver tudo que ele recebeu em excesso durante quase 5 anos. A rigor é isso. Anula efeito ex tunc, anula no tempo hábil, retroativo, ele deveria devolver tudo que ele recebeu em quase 5 anos. Pergunta é a seguinte, gente. É justo isso? Que a administração pública anule no tempo hábil? Ela aplica efeitos ex tunc, anulação, e você, da noite para o dia, teria uma dívida um tanto quanto vultosa perante a Fazenda Pública? É injusto. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão salomônica justa, o Supremo Tribunal Federal, gente, por analogia à lei que regula a ação direta da inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, por analogia à lei que regula a ação direta da inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem modulado os efeitos da anulação. O Supremo Tribunal Federal, ele anula o ato, só que confere efeitos ex nunc daqui para frente. E o Supremo Tribunal Federal faz isso por analogia à lei que regulamenta a ação civil pública. Ele modula os efeitos da anulação. Efeito ex nunc. Então, o que já foi, não devolve mais. E daqui para frente você passa a receber a gratificação legal, né, que são aqui 5 mil reais, e a sua remuneração daqui para frente ela baixará, tá, de 15.500 para 15 mil reais. Então, cá em prova, quando o ato for anulado, essa anulação nunca terá efeitos ex nunc. Nunca diga nunca, porque aqui seria uma anulação com efeitos modulados, efeitos para o futuro, efeitos ex nunc. Ok. Coloque assim, então, vamos lá, gente. Ó, aqui foi o ponto 5, né? Extinção dos atos. Legal. Ponto de número 6. Vamos colocar aqui, gente. Ó, ponto de número 6. Coloquemos aqui a convalidação dos atos administrativos. Convalidação dos atos administrativos. Gente, a convalidação dos atos administrativos, convalidação é prevista lá no artigo 50, artigo 55 da Lei do PAF, Lei do Processo Administrativo Federal. A convalidação nada mais é que a correção do ato administrativo, desde que haja um vício sanável. Correção do ato administrativo, desde que haja um vício sanável,
um vício consertável. E atenção porque nós temos aqui, gente, 3 formas de convalidar o ato. Temos aqui, gente, ó, a ratificação, temos aqui a ratificação. Vamos lá então, temos aqui a ratificação. Temos aqui também, gente, a confirmação. Ratificação. Confirmação. E também temos aqui, gente, ó, ratificação, confirmação e saneamento. Saneamento. Ok? Então copia aí, de convalidação dos atos administrativos, nós temos o quê? Vamos lá, são várias formas, ó. Temos a ratificação, legal. Temos aí a confirmação, gente, confirmação, e também temos o saneamento. Gente, cuidado por quê? O ato administrativo, ele, em algumas situações, pode ser corrigido. Lógico, gente, alguns vícios são sanáveis e outros vícios são o quê? Insanáveis. Alguns vícios são sanáveis e outros vícios são o quê, gente? Insanáveis, ok? Então a convalidação ela só se dá frente a atos que possuam vícios, o quê? Vícios sanáveis, vícios consertáveis. E vem comigo aqui, ó. Qual que é a semelhança entre os institutos da ratificação, da confirmação e também aqui, gente, ó, e também aqui do saneamento? Na verdade, são três formas de convalidação, tá? São 3 formas de convalidação. Beleza? Muito bem. O saneamento, gente, é uma convalidação feita pelo particular, beneficiário do ato administrativo. Então, se for o particular que corrige e convalida o vício sanável, gente, o nome disso é saneamento. Então, mais uma vez, gente, Se for uma convalidação feita, volta para cá, filho. Opa, onde estamos? Volta para cá, voltou. Se for uma convalidação feita pelo particular, o nome disso é saneamento. Então, volta para cá, voltou. Vamos aqui colocar nosso slide. Muito bem, foi. Tava lá um slide, meu Deus, o que aconteceu, gente? Ah, foi, voltou. Ufa. Vamos lá então, gente, ó. Se for o particular que corrige o vício sanável, o nome disso é saneamento. Legal, gente. Agora, cuidado, ó. Se for, aqui, gente, ó, a própria autoridade que praticou o ato que vai corrigi-lo, o nome disso é a confirmação. E a ratificação é feita por outra autoridade distinta daquela que praticou o ato. Então, espera um pouquinho. Ratificação, convalidação feita por outra autoridade. Confirmação, a própria autoridade. E o saneamento, coleguinhas, o saneamento é feito pelo particular. Vamos dar um exemplo aqui, Ó, imaginemos que o indivíduo ele tenha tomado posse naquele cargo público no dia 25/3/2010. Legal, gente. E após 2 anos, aqui no dia 26/3/2012, a própria autoridade que deu posse a ele viu lá um detalhezinho, um vício, gente. Faltou uma assinatura no termo de posse. Putz, o que ela faz? É um vício de forma sanável, ela ó, convalida aquilo. Ela convalida, republica lá o ato, enfim, ela convalida, gente. Ela republica o ato de convalidação, já que foi a mesma autoridade, foi aqui uma confirmação, tranquilo. Ela cede convalidação. Fala assim, ó, convalidação. Qual que é a pergunta, gente? Quando a administração pública corrige um ato que tem um vício sanável, o efeito é ex tunc ou nunc? O efeito é ex tunc. O efeito é o quê, gente? Ó, volta para cá. O efeito é ex tunc, o efeito é retroativo. O ato é tido como válido desde o começo, ok? Então, se a administração pública corrige o ato, desde que ele tenha um vício sanável, o efeito é ex tunc retroativo. O ato é tido como válido desde o início. E só um toque importante, ó, venham comigo aqui. Vamos colocar aqui o macetezinho MC-OFF. Alguém lembra? O que significa que o MC-OFF é um macete que sintetiza os atributos ou os elementos dos atos administrativos? Gente, tem? Não se esqueça, hein? O MC-OFF é o macete dos elementos. Elementos, mesma coisa que requisitos, componentes ou pressupostos. Vamos relembrar? Vamos lá. Motivo, competência, objeto, finalidade e forma. Motivo, competência, objeto, finalidade e forma.
Gente, tem cuidado por quê? Qual que é a regra? A regra, tá? Regra é a seguinte, ó. Ato com vício no motivo é um ato nulo e inconvalidável. Vício no objeto, para a maioria, torna o ato nulo e inconvalidável. E vício na finalidade, ato praticado com desvio de finalidade, é um ato nulo também, não se convalida. Então, se perguntarem em prova, candidato, quais são os vícios que tornam um ato nulo? Pois não, excelência, vício no motivo, objeto ou finalidade. Agora aqui, ó, a competência, bem como a forma, vício na competência ou forma, torna o ato anulável. Como assim anulável? A depender do caso, se for possível, você convalida, ou se não foi possível, você anula. Gente, vício na competência e na forma torna o ato anulável. A depender do caso, foi possível, eu convalido. Não foi possível, eu anulo. Por exemplo, no meu exemplo, falta de uma rubrica no seu termo de posse é um vício de forma, vício no elemento da forma, totalmente convalidável. Então, de novo, hein? Vício na competência e forma torna um ato anulável. A depender do caso, você convalida, ou a depender do caso, você anula. Ok? Apesar que é o seguinte, ó, esses dias eu vi uma questão que era assim, ó. Ato com vício no objeto plurimo pode ser convalidado. Deu hã? Ato com vício no objeto. Desde que seja um objeto plurimo, ele pode ser convalidado. Questão correta, gente. Por quê? Se for uma questão objetiva mata-mata, e se não houver nenhuma especificação objeto plurimo, responda como eu trouxe aqui. Vício no motivo, vício no objeto e vício na forma, o ato ele é nulo. Aliás, vício no motivo, objeto a finalidade, o ato ele é nulo, inconvalidável. Ok? Agora, alguns têm admitido a convalidação, gente, quando for um ato que o objeto é plurimo. O que é um objeto plurimo? É aquele ato administrativo que traz várias determinações para a administração. É aquele ato administrativo cujo objeto ele traz várias determinações para a administração pública. Objeto plurimo. A gente tem, por exemplo, ó, ato administrativo objeto, promover 3 servidores. 3 determinações, objeto plurimo. 2 dos 3 servidores cumpriram os requisitos legais para a promoção. E um dos 3 não cumpriu os requisitos legais para a promoção. O que a administração pública faz? Convalida a promoção dos 2 que cumpriram os requisitos e anula a promoção daquele que não cumpriu. Seria um exemplo de convalidação de vício no objeto, desde que seja um objeto plurimo. Professor, como que eu respondo em prova? Depende. Questão seca, sem especificar objeto plurimo, o que eu diria? Ato com vício no objeto, no motivo e na finalidade é um ato nulo, inconvalidável. Agora, vício na competência e forma é anulável. Ou eu convalido, ou se não for possível, eu anulo. Agora, se a banca especificar vício no objeto plurimo, você já sabe que ela quer que você responda que também é convalidável. Vício no ato que tem objeto plurimo também é convalidável. Show de bola. Vamos lá, prossigamos. Gente, venham comigo então. Vamos agora começar a tratar do quê? Vamos colocar aqui, ó, ponto de número 7. Iremos tratar aqui da classificação dos atos administrativos. Iremos tratar da classificação. Gente, a classificação nós iremos aqui utilizar os principais critérios. Não que sejam os únicos, tá? Mas sem esgotá-los, mas venham comigo aqui, ó. 7.1. Primeiro critério. Quanto ao regramento. Gente, quanto ao regramento, nós teremos atos o quê? Nós teremos atos administrativos vinculados e também teremos atos administrativos o quê? Discricionários. Eles podem ser atos vinculados ou atos discricionários. Quanto à liberdade que você tem ou não para praticá-los, né? Quanto ao regramento. Discricionários. Gente, o que é um ato vinculado? Vocês sabem disso, né? São aqueles atos que vocês podem praticá-los sem nenhuma margem de escolha. Sem escolha. Só tem um caminho, um momento para praticá-los, é a lei que define isso, gente, sem escolha. Exemplo aqui, ó. Alvará de licença para que você conduza a sua motoneta, a sua CNH. Gente, é um ato vinculado, por quê? Se você cumpre os requisitos legais para que você possa obtê-lo, a administração pública, o Detran, não pode optar entre expedi-lo ou não, deverá fazê-lo. Paguei as taxas,
fui aprovado em todas as provas, o exame lá, psicotécnico, gente, na prova prática, atropelei um cone, mas passei. A administração pública é obrigada, por lei, a expedi-lo, é um ato vinculador. Legal. Agora, cuidado, hein? O que é um ato discricionário? Gente, ato discricionário é aquele que você vai praticá-lo com uma certa margem de escolha. Aqui, ó, com margem de escolha. Ou, para alguns, uma certa margem de apreciação subjetiva. Uma certa margem de escolha, ou para alguns aí, uma certa margem de apreciação subjetiva. Tá? Uma certa margem de apreciação subjetiva. Ok? Legal. Gente, no ato discricionário, você pode, com autorização da lei, escolher questões de conveniência e ou oportunidade. A lei autoriza que você, numa atuação discricionária, você pondere, você escolha questões de conveniência e ou oportunidade. Professor, o que é conveniência? O que é conveniência, gente? Dentre vários caminhos, você pode optar pelo caminho mais conveniente, pelo melhor caminho para o interesse público. Legal. Oportunidade, você pode escolher também o quê? Você pode optar, gente, pelo melhor momento mais oportuno para o interesse público. E se você soma a conveniência com a oportunidade que você escolhe em atos discricionários, você chega ao mérito do ato. O que é o mérito? É a soma da conveniência, gente, é a oportunidade, que você escolhe, que você pondera em atos o quê? Discricionários, tá? Então a soma da conveniência e da oportunidade, você chega aqui ao mérito que você pondera em atos o quê? Discricionários. Ok? Legal? Muito bem. Então a soma da conveniência e oportunidade. Por exemplo, aqui, ó, um alvará de autorização para que você use um bem público. Alvará de autorização para uso de bem público. Gente, o alvará de autorização para uso de bem público, ele é um ato o quê? Discricionário. Ah, professor, o meu sonho é casar na praia, estilo hippie chique lá, um padre Rastafari, bacana. Iremos acender incensos, todos descalços, ponche lá na melancia. Legal, pô, me convide, né? Bacana, vou lá de bicão se não convidar, hein? Vamos lá. Só que a praia, fofo e fofa, é um bem público de uso comum do povo. Eu concordo. Para uma utilização normal, eu quero dar no rolê na praia. Não é necessário um consentimento individualizado por parte da administração pública. Só que, para uma utilização anormal, casamento na praia, é fundamental que você obtenha via alvará de autorização. Gente, a municipalidade ela pode muito bem entender que é conveniente ou oportuno que você case lá ou não. Não, eu nego. É um ato discricionário, tá? Um ato discricionário onde você pondera questões meritórias, ou seja, onde você escolhe questões de mérito, conveniência e ou oportunidade. Alvará de autorização para uso de bem público é um ato discricionário e o ato vinculado, exemplo aqui, o alvará de licença. Ah, só uma dica bacana, hein? Viram em prova atos administrativos que decorram do poder de polícia administrativa, que tenham por intuito liberar condutas privadas, sempre que for um alvará de licença, para que você dirija um veículo, para que você conduza uma motoneta, para que você construa, é sempre um ato vinculado. Agora, alvará de permissão e autorização que liberam condutas privadas ou que autorizam a utilização de um bem público para um fim pessoal, sempre atos o quê? Discricionários, ok? Cuidado. Não confundam a licença do poder de polícia, que é um ato vinculado, com a licença, que é um direito do servidor público em se ausentar do serviço público e voltar a não ser punido. Essa licença, que é um direito seu, servidor, ora é um ato discricionário e ora é um ato vinculado. Licença para assuntos particulares, a administração poderá ou não concedê-la, ato discricionário. Licença para tratar da própria saúde, a administração pública deverá concedê-la, é um ato vinculado. Licença direito seu, servidor, ora a concessão é um ato discricionário e ora é um ato vinculado. Licença poder de polícia, condutas privadas, é um ato sempre vinculado. Professor, isso não cai em prova. Cai em prova sim, gente, lógico que cai. Venham comigo aqui, ó. Questão de prova, só basta que eu encontre. Mas tá aqui, gente, ó. Isso cai em prova sim. Olha a questão de prova, hein? Questão de prova, cadê você? Está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê você? Cadê você? Aqui, gente, ó. Questãozinha de prova, hein? Questãozinha de prova, ó. A licença é definida como um ato discricionário por meio da qual a administração consente ao particular o desempenho de certa atividade. Não, gente, é um ato, essa aqui é a licença, ó,
que decorre do poder de polícia, é um ato vinculado sempre. Vamos aproveitar o gancho aqui, ó, voltemos para o nosso manual caseiro. Não, essa questão aqui é para depois. Gente, mais uma vez aqui, ó, a expressão MC-off. MC-off. A expressão MC-off, mais uma vez, sintetiza o quê? Os elementos de um ato administrativo. Onde eu quero chegar? Que alguns elementos sempre serão vinculados à lei, nunca haverá uma margem de apreciação subjetiva, e outros serão ora D discricionários e ora V vinculados. A gente sempre perde tempo aqui, ó. Quais são os elementos dos atos sempre vinculados à lei? Competência, finalidade e forma. Nunca haverá, gente, margem de discricionariedade. É a lei que define a sua competência, não há escolha. A finalidade específica do ato é a lei que define, vinculada à lei. E a forma, a roupinha do ato é a lei que define. Elementos sempre vinculados. Agora, o motivo e o objeto, ora serão discricionários e ora serão o quê? Vinculados. Ora discricionários e ora vinculados. Então, espera um pouquinho. Elementos do ato onde nunca haverá discricionariedade, competência, finalidade e forma. E elementos dos atos, ora discricionários e ora vinculados, motivo e objeto. Ok? Lembram, gente, quais são os atos irrevogáveis? Alguém lembra? Quais são os atos administrativos irrevogáveis? Vamos relembrar? Vamos lá, gente. Ó, primeiro exemplo de ato irrevogável, ato vinculado. O ato vinculado, ele é irrevogável. Só será revogado o ato discricionário. Por quê? No ato discricionário, gente, há liberdade entre praticá-lo ou não. O alvará de autorização para que você use um bem público. A administração pode expedi-lo ou não, ela pode mantê-lo ou revogá-lo. Agora, no ato vinculado, já que não há liberdade entre praticá-lo ou não, a administração pública não tem liberdade entre mantê-lo ou revogá-lo. O seu alvará de licença, sua CNH, a administração pública do nada pode revogá-la? Não, por quê? Já que não há liberdade entre expedi-la ou não, não há liberdade entre mantê-lo ou revogá-la, tá? Então não se esqueçam, gente. Ato discricionário revogável e o ato vinculado irrevogável. Professor, e se forem ilegais? Gente, se forem ilegais, tanto o ato discricionário quanto o vinculado serão anulados. Agora, revogar o legal e inútil apenas o discricionário, ok? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, gente. Vamos ver se tem aqui. Aqui, gente, ó, tem sim, ó. Aqui, ó. Vamos lá, mais alguma questãozinha. Vamos lá, só para fechar aqui, gente, ó. A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar a competência, né, que é um requisito, é inderrogável, correto, né, irrenunciável, mesma coisa, e em qualquer caso indelegável. Errado por quê, gente? Ela é delegável em regra. O objeto é o resultado último que a administração pública pretende alcançar com a prática do ato, não, gente. O objeto, sinônimo, é o conteúdo. Resultado é sinônimo de finalidade, errado. Se a obediência à forma é uma garantia jurídica, ao administrado, bem como à administração pública. A gente correto por quê? A forma estabelece um padrão na administração, isso evita perseguições políticas, apadrinhamentos e tal. A motivação é o pressuposto é a mesma coisa que requisito. É o requisito que serve de fundamento ao ato. Errado, gente, o requisito, o pressuposto é o motivo. A motivação é a sua externalização, tá? E, dada a natureza do ato discricionário, dispensa-se a sua motivação. Errado, gente, principalmente nele, onde há uma grande carga de apreciação subjetiva, principalmente nele você deverá o quê? Motivá-lo. Alguns sustentam que o ato vinculado dispensaria a motivação, porque já que só há uma saída para a administração pública, para alguns dispensaria-se a motivação, tá? Só que no que tange o ato discricionário, gente, não tem discussão, tem que ser motivado. Em relação até àqueles que acham que o ato vinculado dispensaria a motivação, eu ouso discordar. Por quê? Por exemplo, ó, a demissão de um servidor público que abandona o cargo público, que falta por mais de 30 dias consecutivos e injustificados. A demissão dele é um ato vinculado, a administração pública tem que demiti-lo. E por mais que seja um ato vinculado, a lei exige a motivação, gente. Então, tanto faz, tá? O que eu responderia hoje? Ato vinculado ao discricionário, eles demandam a motivação. Ok? Para por aqui, então. Um beijo no coração, namastê. Até a próxima aula. Valeu!